Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, em entrevista recente ao Jornal Nacional, o presidente eleito Jair Bolsonaro acusou a Folha de São Paulo de propagar notícias falsas e ameaçou cortar verbas de publicidade do governo federal para veículos de imprensa que divulgarem informações que ele julgar incorretas. Como o senhor vê essa situação? O presidente eleito Jair Bolsonaro parece ter como modelo para sua atuação política o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E isso tem ficado claro em diversas das suas ações, entre elas a de se comunicar com a população e de fazer anúncios de governo por meio de mídias sociais, principalmente o Twitter, como ocorreu quando ele informou aos brasileiros quem serão alguns dos seus ministros no governo. Não poderia deixar, então, eu acho, de também acompanhar o exemplo do presidente Trump em condenar os veículos independentes de jornalismo por exercerem a função que deles se espera, ou seja, a de investigar e trazer ao público fatos relevantes e comprovados. A acusação contra a Folha, a transformação da imprensa como vilã para os eleitores de Bolsonaro, poderá prosperar entre esse grupo seleto de brasileiros que votou nele, mas dificilmente prosperará na sociedade como um todo, assim como os ataques do presidente Trump ao New York Times, à CNN e a outros veículos jornalísticos acabaram não resultando em nada de muito dramático para esses veículos, a não ser o clima de medo, o clima de receio que hoje existe nas redações dos veículos independentes americanos, principalmente depois do envio de bombas que não explodiram para as suas redações. Ao contrário, até, o New York Times teve um verdadeiro momento de euforia com um aumento do número de leitores e de assinantes, e isso já começa a se verificar também no caso da Folha. Vários leitores têm se manifestado dizendo que voltaram a assinar a Folha porque acham que o jornal poderá ser um importante veículo de resistência às tendências autoritárias do presidente eleito. Mesmo assim, professor, nos Estados Unidos os repórteres vêm encontrando uma certa dificuldade para levantar informações, para conversar com o presidente, essa postura dele de só se comunicar pelo Twitter. Quais o senhor acha que serão os desafios para os jornalistas brasileiros a partir de agora? Acho que os mesmos de lá. E é verdade, você tem razão. Conversar com o presidente é difícil, mas às vezes também não vale a pena, porque o presidente Trump, ele sim, normalmente só faz declarações que são mentirosas, que não correspondem aos fatos. Portanto, não é muito vantajoso para um jornalista receber informações que o próprio jornalista já sabe que são mentirosas. E os jornalistas americanos dos veículos independentes têm conseguido muitas informações off the records de funcionários da carreira do serviço público americanos que acham que é preciso revelar os principais problemas e os principais desatinos do presidente e de seus assessores mais íntimos em nome do bem-estar da coletividade americana e da segurança e da prosperidade do próprio governo dos Estados Unidos. Então, eu acho que não faltarão no Brasil também pessoas que, na estrutura administrativa do governo federal, darão informações aos jornalistas, ainda que off the records, para que eles possam revelar o que está acontecendo no Palácio do Planalto, mesmo que o presidente eleito venha, no exercício de sua função, venha a impedir o acesso de jornalistas de veículos independentes naquele local. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.